Jair Bolsonaro nega que buscou asilo em embaixada da Hungria em resposta ao ministro Alexandre de Moraes. No documento, a defesa do ex-presidente diz que é ilógico sugerir que a ida ao local fosse um pedido de asilo ou tentativa de fuga. Eles afirmam ainda que Bolsonaro nunca deixou de comparecer às intimações e que mantém uma agenda de compromissos com políticos nacionais e internacionais. Segundo a defesa, as embaixadas estrangeiras não devem ser confundidas com o território estrangeiro, apesar de serem espaços invioláveis. Vamos ao debate. Zé, a resposta de Jair Bolsonaro ao STF afasta o risco de prisão? Olá, Leandro. Olá, deputado Alexis. Veja, eu acho que a configuração dos pressupostos da prisão preventiva estão dados. A resposta que Jair Bolsonaro deu é absolutamente inverossímil. Ou seja, o que levaria alguém, logo após uma medida cautelar ter sido decretada, seu passaporte ter sido tomado, busca e apreensão, e evidentemente haver a ideia de que ele poderia ter uma prisão temporária, uma prisão preventiva, ir a uma embaixada de um país aliado a ele, das suas concepções ideológicas. A Hungria é um país que é uma autocracia, é um regime autoritário, mas de extrema direita, no qual ele tem profunda identidade e relações de amizade com o autocrata Viktor Orbán. Vai lá e passa 2 dias, dorme lá na embaixada. Por quê? Ele foi fazer uma reunião com autoridades. Só estava lá o embaixador. Que reunião é essa que demorou 2 dias? Ele foi falar com o Viktor Orbán. Bom, ele não podia ter feito isso da sua casa? Ele não existe computador, não existe celular, não existem outras formas de comunicação. Ele tem que ir à embaixada, ficar lá 2 dias para falar com autoridades húngaras? Tem o menor sentido. É evidente, os fatos ficam difíceis de serem desmentidos. Aliás, a resposta que ele dá não tem, esta sim, nenhuma lógica, nenhum cabimento. Então, portanto, a meu ver, os pressupostos para uma eventual prisão cautelar estão dados. Agora, obviamente, caberá ao ministro Alexandre de Moraes analisar com todo o cuidado a conveniência, a oportunidade, a situação que está posta. Ou seja, se efetivamente é o caso de decretar-se a prisão preventiva de Jair Bolsonaro ou não. É uma decisão que comporta um elevado nível de discricionariedade do ministro Alexandre de Moraes. Agora, que se ele der a prisão, os pressupostos jurídicos estão confirmados, a meu ver, e de vários estudiosos que já se manifestaram pela imprensa, parece claramente indiscutível. Não haveria outra razão a não ser esta, a de buscar um asilo, a de não tentar se furtar da incidência de uma decisão judicial brasileira, o fato de ir à embaixada de um país aliado e lá ficar abrigado durante 2 dias. Repito, me parece que a resposta de Jair Bolsonaro é absolutamente inverossímil, inconsistente. Ele só não reconheceu isso porque ele estaria configurando de vez os pressupostos para a prisão preventiva. Então ele teve que inventar uma desculpa esfarrapada para algo que ele pensou que nunca ninguém ia descobrir. Mas o New York Times descobriu com imagens que não podem, inclusive, ser refutadas. Alexis Fonteiro, concorda? É mais um daqueles casos que a gente vai escutando sobre Jair Bolsonaro e que parece quase que uma campanha de diariamente acusam ele de alguma coisa. Eu não estou aqui para defender Jair Bolsonaro, mas eu acho um certo exagero novamente nesse caso. O que eu me pergunto se agora vão aparecer as câmeras de todas as outras embaixadas, que não seja de Cuba, de Venezuela, do Laos, essas outras que têm regimes socialistas, para poder saber onde mais ele fez visitas, né? Eu concordo, e aí eu acho que tem que ser sempre muito honesto, de que não é comum passar 2 dias numa embaixada, dormir. Isso eu acho também algo que me traz estranheza. Mas o que nós estamos vendo hoje em dia é que qualquer movimento de Jair Bolsonaro, da sua esposa, acabam virando um caos, um tumulto, uma discussão. Ele não pode mais se movimentar, que sempre tem esse risco de ele estar fugindo do Brasil, procurando um asilo. Agora a pergunta é, por que ele também se sente assim ou todo mundo acha isso, não é? Porque de fato parece que se persegue ele até o momento que ele for preso. E aí eu acho como estratégia muito ruim ele querer ser o novo Julian Assange dentro
embaixada da Hungria e ficar isolado lá dentro, criando um problema diplomático mundial, uma confusão que vai se expor e vai mostrar o que está acontecendo no Brasil. Também acho um certo exagero, porque Jair Bolsonaro nunca demonstrou que fugiria do Brasil, em nenhum momento isso, ele sempre esteve solícito de apresentar as declarações, quando foi convocado para inquérito e tudo mais, de pedir a apreensão do seu passaporte. Primeiro que, se vai sair por vias legais, usando o passaporte, seja nos aeroportos, que seja, o sistema da Polícia Federal já está indicando quem é quem e ele não vai conseguir sair com esse negócio. É quase uma violência contra o Jair Bolsonaro, querendo, até certo ponto, assim, desgastar ele, mostrar um negócio. Eu não estou gostando dessa condução dessas coisas e fico me imaginando na posição do Jair Bolsonaro, assim, qualquer coisa, é asilo, ele está querendo fugir. Isso é uma estratégia que é péssima para ele. O que ele tem que estar aqui, tem que responder, de cabeça em pé, deixar as coisas claras, que quem foge acaba sendo condenado por toda a população. E é isso que ele tem que evitar. As coisas têm que ficar transparentes e claras para que todo brasileiro possa entender o que está acontecendo e fazer seus julgamentos. Se há uma perseguição ou se, de fato, o Jair Bolsonaro cometeu alguma coisa que ele tem que responder ao rigor da lei. Zé, a defesa diz que medidas cautelares foram aplicadas e que uma prisão preventiva foi descartada. Em função disso, não havia intenção de pedir asilo por causa de uma prisão. Essa explicação faz sentido? Nenhum. Na verdade, quando você faz a busca e apreensão, você apreende materiais e, a partir daí, o magistrado pode decretar outras medidas cautelares, dentre as quais a prisão. A partir da busca e apreensão que é feita em todos os réus, você vai avaliar situações. Agora, a mim não cabe julgar a correção, a incorreção, a asnícia, não asnícia dos comportamentos de Jair Bolsonaro. Eu olho as evidências e os fatos. Ele, quando teve a posse do presidente Lula, ele estava ausente do país, ele saiu. Há todo um conjunto de indicadores que houve uma trama golpista que começa antes. Tudo leva a crer que ele estava no exterior para tentar voltar para os braços do povo. Aí se explica a adulteração da vacina, porque ele poderia ter que se locomover. Então, como ele não tinha se vacinado, nem ele nem sua filha, ele pediu a Mauro Cid, segundo o próprio Mauro Cid, para fazer esse registro. Tudo isso mostra que a ideia dele sair do país, se locomover de golpe de Estado, é algo que estava na cabeça dele. Se foi uma coisa correta, incorreta, irrazoável, não irrazoável, não me cabe julgar. Eu até tenho brincado sempre no programa dizendo que o golpe do dia 8 de janeiro foi articulado pela chamada Organização Tabajara, uma coisa completamente atrapalhada. Como também essa situação agora me parece ser. Não me cabe julgar se ele ia fugir ou não, e era bom fugir ou não. Cabe constatar a atipicidade do seu comportamento. Ninguém vai visitar uma embaixada e fica lá 2 dias. Não existe essa hipótese. E olha que eu nunca vi isso acontecer antes. Num país em que reside, você vai a uma embaixada e fica lá 2 dias morando na embaixada. Para quê? Para um compromisso, para uma reunião? Isso não tem o menor sentido. O único sentido que casa com as evidências é que ele tinha medo de ser preso. E parece isso não se trata de uma perseguição. Ninguém está perseguindo Jair Bolsonaro. Talvez a falta de inteligência de elaborar certos planos levem a situações que o mundo, ao conhecer, fica estupefato. É só isso, ninguém está perseguindo ele. Ele cria essas situações. Ele tem entrado nessas, abre aspas, geladas que ele próprio cria. Então, dentro deste contexto, não há como dizer que, olha, vamos olhar todas as embaixadas. Eu não faço... Veja, se um regime autoritário é autoritário, pode ser de esquerda ou pode ser de direita. A Hungria envolve um regime autoritário. Vamos olhar todos os vídeos das embaixadas? Olha, eu duvido, pode olhar, de esquerda, de direita, de centro, de lado, de frente. Duvido que alguém tenha ido lá passar 2 dias morando na própria cidade em que está a embaixada. Duvido. Isso é absolutamente inédito na história da diplomacia e das relações políticas. Se Jair Bolsonaro fez isso com um país aliado, sem nenhuma explicação, sem nenhum evento, sem nada que justificasse, só há uma explicação plausível. Ela é redonda do ponto de vista da harmonia com os fatos. Ele tinha medo de ser preso.
Tinha medo. Ah, não foi preso antes? Não, não foi. Mas poderia sê-lo a partir daquilo que efetivamente foi detectado na busca e apreensão. É assim, me parece uma coisa óbvia. Vai lá, fica 2 dias morando na embaixada, né? Recebe mensagens de Viktor Orbán, que o elogia, o patriota, etc., o autocrata Viktor Orbán o elogia. Então, esse tipo de situação não me parece que seja uma perseguição. Imagine se alguém, na época, se Dilma Rousseff, na época do impeachment, tivesse ido para a embaixada passar 2 dias. Meu Deus do céu. O mundo, com razão, diria, não, é evidência que ela está tentando fugir, está tentando se evadir da situação penal que poderá vir a cometê-la no país. Isso me parece que não é uma leitura política, ideológica enviesada. Não, são os fatos. Não tem explicação. A explicação que ele dá é risível. Claro, não há sentido, a não ser tentar buscar um asilo. Então, quando os fatos se colocam desta maneira, não há viés político que consiga jogar uma nuvem nos fatos. Não é uma leitura política enviesada que eu estou fazendo, são os fatos. Não há explicação do porquê ele ficou lá 2 dias ganhando. Portanto, a única explicação plausível e razoável é que ele queria obter asilo para a hipótese de, eventualmente, ser decretada a sua prisão preventiva. Alexis, a defesa diz que não havia intenção de pedir asilo. Você concorda com essa explicação dada? Meu pai sempre dizia que quem planta vento colhe tempestade. E no caso do Jair Bolsonaro, ele plantou muito vento. Ele personalizou uma disputa contra o ministro Alexandre de Moraes no Supremo e o sentimento do Jair Bolsonaro hoje é de perseguição pessoal, sim. Ele tem medo de ser preso, sim. Por quê? Porque a gente tem visto todo o processo eleitoral e o pós-processo eleitoral, as coisas são todas direcionadas numa perseguição, numa clara campanha contra Jair Bolsonaro e... independentemente de crimes apontados, porque até agora assim, ele perdeu até os direitos eleitorais porque fez uma reunião. Ele não roubou ninguém, não corrompeu nada, não desviou, não teve esquema de empreiteiras, não teve absolutamente nada do que realmente tornaria inelegível uma pessoa, não deu pedaladas, não fez nada dessas coisas, mas está inelegível. Como que alguém não tem medo de ser preso com o suposto autoritarismo que está sendo mostrado? Ele mesmo plantou esse vento, está colhendo essa tempestade. No caso da Dilma, naquele momento, se ela foi visitar uma embaixada ou não, vamos lembrar que o Supremo não estava perseguindo a Dilma, não. A Dilma, inclusive, não perdeu seus direitos políticos numa chicane inacreditável. Quero dizer aqui que o doutor José Eduardo Cardoso foi extremamente hábil, belíssimo advogado da doutora Dilma, tá certo? Mas é absolutamente incomum alguém que é empichado e mantém seus direitos políticos. Então ela não tinha essa pressão de ser presa, ninguém falou que ia prender ela, não havia nenhuma ameaça nesse sentido e, portanto, ela não ia procurar uma embaixada. Eu estou fazendo uma elucubração bem no sentido de que até o próprio José Eduardo, ex-ministro, está falando que ele realmente procurou uma embaixada com medo de ser preso. E eu acho que aconteceu isso. Eu acho que é plausível isso. Eu acho que é plausível isso. Mas o ambiente e as pressões internas contra Jair Bolsonaro podem fazer ele pensar de forma, muitas vezes, irracional, de boa emotiva, de não ser esquartejado em praça pública, preso, sem um crime cometido efetivamente. São suposições, não há provas nenhuma. É tudo elucubrações, não um suposto golpe, um suposto minuta, é tudo suposto. E aí a gente sente que a justiça se perdeu, que não deveria estar tomando esse caminho. Eu estou fazendo aqui o verdadeiro advogado do diabo, porque se eu tivesse nessa situação, eu talvez estivesse emotivamente abalado, procurando soluções para não ser alguém esquartejado em praça pública. Zé, está de acordo com Alexis? Em parte, sim. Quando ele concorda que Jair Bolsonaro foi à embaixada para buscar abrigo, acordo. Segundo, não estou de acordo. Primeiro, com a situação de que não existem delitos praticados por Bolsonaro.
Bolsonaro não fez uma mera reunião, ele chamou embaixadores, utilizando o cargo da presidência para atacar o Supremo Tribunal Federal e dizer que o processo eleitoral não era legítimo. Inclusive, nessa reunião, atacou seu adversário, valendo-se do cargo. Não existe só crime de corrupção no Código Penal. Há vários outros ilícitos, inclusive os ilícitos eleitorais. Ele cometeu, neste caso, um ilícito eleitoral e, por isso, está inelegível. Fato provável, indiscutível e notório. Outro ponto. No caso de Dilma Rousseff, eu agradeço muito as palavras do doutor Alexis. Não foi um advogado, eu fiz o possível para fazer um bom trabalho, mas era o direito. Por que o direito? Porque esse procedimento que foi adotado pelo Senado Federal já havia sido adotado no caso Collor. Quando se admitiu o fatiamento, isso foi feito no caso Collor. Collor havia renunciado e aí, então, o presidente do Supremo colocou a votos no Senado se haveria suspensão do direito político ou não. Ou seja, o fatiamento foi feito e o Senado decidiu pela suspensão. No caso da Dilma, foi a mesma coisa. Seguiu-se o rito do procedimento Collor, porque era uma decisão anterior do Supremo, numa ação de descumprimento de preceito fundamental, relatada pelo ministro Barroso, que deu o voto vitorioso, que tinha que seguir o rito do Collor. Ou seja, uma coisa absolutamente indiscutível, claro. Mas a Constituição literalmente diz isso. No direito, e nós aprendemos isso desde o primeiro ano da faculdade, isso é interpretação literal, isso é interpretação sistemática, a histórica, a teleológica e aquela que se dá à luz da jurisprudência. Então, portanto, foi assim, corretamente, que o Senado decidiu naquele momento, a partir do que foi feito no caso Collor. Em síntese, portanto, a minha discordância fraterna com Alexis se dá nesse ponto. Bolsonaro está sendo investigado por uma série de delitos. E tem medo de ser preso? Sim. Por quê? Por nada? Não, porque realmente plantou ventos, e os ventos da ilicitude. Alexis, qual o impacto desse caso da hospedagem na Embaixada da Hungria para o ex-presidente? Eu entendo que esse caso vai passar novamente. Ele deu as explicações, o advogado apresentou a defesa que Alexandre de Moraes pediu em 48 horas. Eu acho que daqui a pouco estão procurando um outro fato, alguma outra narrativa, algum outro motivo. Eu não acho que esse fato vai aumentar muito mais ou vai ficar muito maior. Já foi metade de fevereiro, mês de fevereiro, e acho que ele também tem o direito de ir e vir, ele tem o direito de visitar a embaixada. Eu acho que a gente também não pode começar agora a dizer que ele não pode mais nem sair de casa, certo? Então, eu entendo que esse assunto, em poucos dias, deve se diluir dentro de outros noticiários e nós não vamos estar mais discutindo isso. A não ser que seja, eu diria, a gota para poder transbordar o copo e aí falar que se prenda Jair Bolsonaro, porque achamos que tem fortes indícios de que ele vai se aselar ou fugir do Brasil. Eu não acredito em nada disso e eu acho que ele tem que responder de pé, com a cabeça erguida, com bons advogados e que a justiça seja feita e que ela seja feita dentro das 4 linhas. É assim que nós brasileiros esperamos.